Bem-vindos ao canal 55 de Notícias. Olha, hoje o assunto é sério. A gente recebeu aqui um dossiê enviado por um dos nossos seguidores e ele mergulha fundo num caso bem controverso envolvendo o Banco Master e o Supremo Tribunal Federal. Nossa missão aqui vai ser exatamente essa, destrinchar o que esse documento nos conta, passo a passo, para a gente entender o que está em jogo. Então vamos lá. O documento que chegou aqui pra gente é, para dizer um mínimo, explosivo. Ele levanta umas questões bem pesadas. A gente vai seguir a lógica do próprio dossiê para entender direitinho cada ponto-chave, sabe? O que foi feito, como foi feito e, o mais importante, quais foram as consequências disso tudo para o nosso sistema de justiça. Bom, e tudo começa num ponto bem específico, que é o verdadeiro estopim do caso. A entrega de um relatório sigiloso da Polícia Federal lá no STF. É esse documento que vira o centro de toda essa confusão. E aqui, gente, está o coração da história. Esse relatório da PF trazia a transcrição de conversas encontradas no celular do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro. E qual é o pulo do gato? Nesses diálogos, o nome do ministro Dias Toffoli era citado diretamente. E não era qualquer ministro, era o relator do caso na época, ou seja, o juiz que estava conduzindo o processo. Isso acendeu uma alerta gigante, sugerindo uma proximidade que, segundo o dossiê, ia muito além do que seria, digamos, normal. Mas a grande questão que o dossiê levanta não é só o que estava nas mensagens, mas quando tudo isso aconteceu. O timing, a sequência dos fatos, é que é a peça-chave para a gente entender toda a desconfiança que surgiu em cima desse caso. Olha só essa cronologia, porque ela é impressionante. No dia 14 de janeiro, o ministro Toffoli manda levar os celulares apreendidos, incluindo o do dono do Banco Master, direto para o gabinete dele. Aí, menos de um mês depois, no dia 11 de fevereiro, a PF conclui o relatório técnico e, bingo, o nome do ministro aparece lá. O fato é o seguinte, o juiz do caso teve acesso à prova antes mesmo da perícia oficial terminar. Isso, claro, levantou uma suspeita enorme sobre a imparcialidade de todo o processo, né? E esse trecho do dossiê que a gente vê agora, ele resume a polêmica toda. Essa manobra de tirar os celulares da mão da Polícia Federal e levar para o gabinete do ministro é classificada no documento como altamente irregular. Por quê? Porque, segundo o dossiê, isso quebra uma regra de ouro da investigação, a tal da cadeia de custódia da prova, que é o que garante que ninguém vai mexer ou alterar nada. Pois é. E quando o conteúdo desse relatório veio ao público, aí a coisa pegou fogo. O que a gente viu foi um verdadeiro choque de versões. Cada lado da história contou uma narrativa completamente diferente sobre os mesmos fatos. De um lado, o ministro Toffoli veio ao público e simplesmente desqualificou o trabalho da PF. Disse que eram ilações sem base fática. Já a defesa do dono do Banco Master, o que ela disse? Que tudo não passava de um vazamento seletivo feito só para prejudicar a imagem dele. E no meio disso tudo, a comunidade jurídica, bom, essa reagiu com muita preocupação. Muita gente do direito começou a dizer que a imparcialidade do juiz já tinha ido por água abaixo. Ok, a crise estava instalada. E aí, o Supremo precisou encontrar uma saída. Mas, de acordo com o dossiê, essa solução não foi lá muito jurídica, sabe? Não teve um julgamento para ver se o ministro era suspeito ou não. O que aconteceu foi uma costura política, um acordo de bastidores para tentar acalmar os ânimos. E como foi esse acordo de cúpula? O dossiê aponta 3 passos. Primeiro passo, a renúncia estratégica. O ministro Toffoli simplesmente deixou a relatoria do caso, de forma voluntária. Foi um jeito de evitar o desgaste de um julgamento formal sobre a suspeição dele, né? Segundo passo, um novo relator, o ministro André Mendonça, assume o caso depois de um sorteio. E agora vem o terceiro passo, que é talvez o mais polêmico de todos. Todas as decisões que o Toffoli já tinha tomado no processo foram mantidas, inclusive aquela de levar os celulares para o gabinete. Tudo foi considerado válido. Agora a gente chega na análise final do dossiê, no ponto nevrálgico da questão. A pergunta que fica é: essa solução do Supremo foi justiça de verdade ou foi mais uma blindagem institucional para proteger um dos seus? E essa é a grande pergunta que o documento deixa no ar. Essa saída voluntária do ministro Toffoli, sem que a conduta dele fosse realmente analisada, foi o suficiente para restaurar a confiança no caso? Pois é, o dossiê argumenta que, de jeito nenhum. Para ser mais específico, o dossiê aponta o que ele chama de lacunas graves. A primeira é a impunidade procedimental, ou seja, o STF simplesmente não investigou se aquela decisão do Toffoli de pegar os celulares foi uma tentativa de obstruir a justiça.
A segunda lacuna, a percepção pública. A verdade é que muita gente enxergou a manobra toda como uma forma de proteger um dos seus. E a terceira, o risco futuro. Pensa bem, validar os atos de um juiz que estava sob suspeita, isso cria uma insegurança jurídica enorme para o futuro do caso, né? E a conclusão do dossiê é bem forte. Ela diz que trocar o relator pode até ter resolvido o problema ali na hora, mas não resolveu a questão principal. Na visão do documento, o caso não foi solucionado. Ele foi, na verdade, estancado. Foi uma forma de impedir que as investigações chegassem mais fundo, talvez no coração do próprio Supremo. E o que ficou foi um rastro de desconfiança. Bom, pessoal, essa foi a nossa análise baseada no dossiê que a gente recebeu sobre o caso do Banco Master. Se este tipo de aprofundamento te interessa, se você quer ver mais conteúdo assim por aqui, então já sabe, né? Se inscreve aí no canal, deixa aquela curtida para fortalecer e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos. A gente se vê!